Encontrei meus pais idosos tremendo do lado de fora da minha casa, enquanto meus sogros faziam uma festa lá dentro como se fossem donos do lugar. Meu pai sussurrou com a voz quebrada: "Filho, por que eles não nos deixam entrar?" Isso aconteceu 3 dias depois de eu ter voltado de uma viagem de negócios de 2 semanas, onde trabalhei dia e noite para fechar um contrato que garantiria a estabilidade financeira da minha família pelos próximos 5 anos. Eu estava exausto, mas feliz por finalmente voltar para casa. Quando virei a esquina da minha rua naquela noite de sexta-feira, por volta das 22 horas, eu esperava encontrar minha casa quieta, talvez com algumas luzes acesas, mas o que eu vi me fez pisar no freio com tanta força que quase bati no poste da frente. Minha casa estava completamente iluminada. Música alta tocava lá dentro. Carros estacionados na garagem e na entrada. Pessoas rindo e conversando alto. E ali, do lado de fora do portão, encolhidos debaixo da árvore, estavam meus pais. Meu pai de 72 anos e minha mãe de 68. Meu coração quase parou. Saí do carro correndo e fui até eles. Minha mãe estava abraçada ao meu pai, tremendo. Não estava tão frio assim, mas ela tremia. Meu pai me olhou com aqueles olhos cansados e perguntou de novo: "Filho, por que eles não nos deixam entrar na sua casa?" Eu não entendi nada. Eles? Quem? Minha esposa Laura estava lá dentro, obviamente, mas quem mais? E por que meus pais estavam do lado de fora? Eles tinham chave da casa. Eles podiam entrar quando quisessem. A gente sempre combinou isso desde que nos mudamos para perto deles há 3 anos. Minha mãe começou a chorar baixinho. Ela disse que tinha vindo trazer a marmita que eu amo, aquela de frango com quiabo, porque sabia que eu voltaria hoje. Quando tocou a campainha, foi minha sogra Carmen quem abriu a porta e simplesmente disse que eles não podiam entrar porque estava tendo uma confraternização familiar. Confraternização familiar na minha casa, sem me avisar. E meus pais, que são minha família, foram barrados na porta. Senti meu sangue ferver. Peguei a mão dos dois e disse: "Vamos entrar agora. Essa é a minha casa e vocês são sempre bem-vindos aqui." Quando abri o portão e caminhamos até a porta, a cena que eu vi lá dentro foi surreal. Meus sogros, os pais da Laura, estavam sentados no meu sofá como se fossem os donos da casa. Tinha pelo menos 15 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Tios, primos, amigos deles, todos comendo, bebendo e rindo alto. Minha sogra Carmen me viu entrando com meus pais e fez uma cara de desaprovação total. Ela se levantou rápido e veio até mim. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela disse em voz alta para todos ouvirem: "Nossa, que surpresa você chegar mais cedo. Laura disse que você só voltaria amanhã de manhã." Amanhã de manhã? Eu tinha mandado mensagem para Laura ontem, avisando que chegaria hoje à noite. Olhei ao redor procurando minha esposa e a vi na cozinha, conversando e rindo com as primas dela. Quando nossos olhares se cruzaram, ela ficou pálida, literalmente pálida. Meu sogro Reinaldo se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Ele disse com aquele tom condescendente que eu sempre odiei: "Relaxa, genro. É só uma festinha para comemorar a promoção da Carmen. Nada demais. Seus pais podem entrar, claro, mas vocês vão ter que ficar quietinhos porque a festa já está rolando." Ficar quietinhos, na minha própria casa, enquanto meus pais de idade foram humilhados na porta. Respirei fundo. Olhei para Laura, que agora caminhava em nossa direção com as mãos trêmulas. Ela sabia que tinha feito algo muito errado, e eu estava prestes a descobrir que isso era só a ponta do iceberg. Pedi para meus pais sentarem no sofá e ofereci água para eles. Minha mãe ainda estava tremendo. Meu pai olhava para o chão envergonhado, como se ele tivesse feito algo errado. Isso me partiu o coração. Então me virei para Laura e perguntei bem calmo: "Podemos conversar no quarto?" No quarto, fechei a porta. Laura começou a falar rápido, dizendo que minha sogra tinha insistido muito para fazer essa festa surpresa e que ela não conseguiu dizer não. Que meus pais chegaram cedo demais e que Carmen achou melhor eles esperarem lá fora para não atrapalhar a surpresa. Surpresa? Que surpresa? Uma festa que eu nem sabia que ia acontecer, e mesmo que fosse surpresa, isso justificava deixar meus pais idosos do lado de fora da casa? Laura desviou o olhar. Ela murmurou que sabia que eu ficaria chateado,
mas que a mãe dela tinha insistido tanto que ela acabou cedendo. Eu perguntei há quanto tempo ela estava planejando isso. Laura mordeu o lábio. 3 semanas, ela confessou. 3 semanas planejando uma festa na minha casa sem me contar. 3 semanas mentindo para mim. E nessas 3 semanas, ela teve tempo de sobra para avisar que meus pais não eram bem-vindos na festa. Laura começou a chorar. Ela disse que não foi assim, que minha sogra, que tinha essa implicância com meus pais, porque achava que eles eram muito simples e não combinavam com a família dela. Que Carmen sempre reclamava quando meus pais apareciam sem avisar e que ela tinha pedido para evitar constrangimentos. Evitar constrangimentos. O constrangimento foi meus pais serem tratados como mendigos na porta da casa do próprio filho. Perguntei a Laura se ela realmente tinha concordado com isso, se ela realmente tinha deixado minha sogra ditar as regras na nossa casa, na casa que eu pago, na casa que eu sustento com meu trabalho. Laura tentou me abraçar, mas eu me afastei. Não consegui deixar. Ela disse que sentia muito, que não imaginou que seria tão grave assim, que pensou que meus pais entenderiam. Entenderiam o quê? Que eles não são dignos de entrar na casa do filho deles, porque a família dela se acha superior. Foi nesse momento que eu percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Nos últimos 6 meses, meus pais tinham parado de aparecer em casa com tanta frequência. Antes eles vinham toda semana. Depois passou a ser quinzenal. No último mês, tinham vindo apenas 2 vezes e sempre pareciam desconfortáveis. Eu tinha atribuído isso à idade deles, ao cansaço, mas não era isso. Eles estavam sendo afastados da minha vida e Laura estava permitindo. Pior, estava facilitando. Olhei para minha esposa e perguntei: quantas vezes minha sogra desrespeitou meus pais na minha frente e eu não percebi? Laura ficou em silêncio. Aquele silêncio disse tudo. Ela finalmente admitiu que Carmen sempre fez comentários maldosos sobre meus pais, sobre a roupa deles, sobre o jeito simples de falar, sobre levarem marmita em pote de sorvete, sobre não terem estudado em boas escolas, sobre serem pessoas comuns. Pessoas comuns. Meu pai trabalhou 35 anos como pedreiro para me dar educação. Minha mãe costurou roupas em casa durante 20 anos para pagar meus livros e uniforme escolar. Eles nunca tiveram muito, mas me deram tudo o que podiam. E agora estavam sendo tratados como inferiores pela família da mulher que eu escolhi para dividir minha vida. Perguntei a Laura por que ela nunca me contou sobre esses comentários. Ela disse que não queria criar conflito, que achava que conseguiria administrar a situação, que tentava defender meus pais quando eu não estava por perto, mas que minha sogra era muito insistente e ela tinha medo de criar uma guerra familiar. Guerra familiar. A guerra começou no momento em que minha sogra achou que tinha o direito de decidir quem entra ou não na minha casa. No momento em que Laura escolheu proteger os sentimentos da mãe dela, em vez de proteger a dignidade dos meus pais. E eu estava prestes a acabar com essa guerra de uma vez por todas. Saí do quarto. Laura me seguiu, pedindo para eu não fazer nada precipitado, mas eu já sabia exatamente o que fazer. Fui até a sala, onde a festa continuava acontecendo como se nada tivesse acontecido. Meus pais estavam sentados no canto, ainda parecendo deslocados. Desliguei o som. Todos ficaram em silêncio e me olharam. Minha sogra revirou os olhos, claramente irritada com a minha atitude. Respirei fundo e disse em voz alta e clara: agradeço a presença de todos aqui, mas preciso pedir que a festa termine agora. Todos vocês precisam sair da minha casa imediatamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha sogra foi a primeira a reagir. Ela soltou uma risada nervosa e disse que eu estava brincando, que era só uma festinha inocente, que eu estava exagerando. Olhei direto nos olhos dela e repeti: saiam da minha casa, agora. Meu sogro Reinaldo se levantou vermelho de raiva.
Ele começou a gritar, dizendo que eu era um ingrato, que eles só queriam fazer uma festa bonita, que eu estava sendo ridículo e desrespeitoso, que ele nunca imaginou que o genro dele fosse tão mal educado e grosseiro com a família da esposa. Mantive a calma. Disse que mal educado e grosseiro foi o tratamento que meus pais receberam hoje. Que desrespeitoso foi invadir minha casa sem permissão e se comportar como donos do lugar. Que ridículo foi achar que podiam decidir quem entra ou não na casa que eu pago sozinho há 3 anos. Minha sogra Carmen explodiu. Ela gritou que sempre soube que eu não era bom o suficiente para a filha dela. Que Laura merecia alguém de família melhor, alguém que soubesse valorizar a família dela. Que meus pais eram pessoas sem classe e que eu tinha puxado a eles. Foi quando algo dentro de mim quebrou. Não de raiva, mas de clareza absoluta. Eu finalmente vi quem essas pessoas realmente eram. Olhei para Laura, que estava chorando encostada na parede, e perguntei: "Você concorda com sua mãe? Você acha que meus pais são pessoas sem classe?" Laura balançou a cabeça desesperadamente. Ela disse que não, que nunca pensou isso, que amava meus pais, mas eu não acreditei. Porque se ela realmente amasse e respeitasse meus pais, nunca teria permitido que eles fossem tratados daquela forma. Nunca teria escondido de mim os comentários maldosos da mãe dela. Eu me virei para minha sogra e disse algo que vinha engasgado há anos. A senhora nunca mais vai pisar nesta casa enquanto ela for minha. A senhora perdeu o direito de estar aqui no momento em que humilhou meus pais. E se a Laura discordar dessa decisão, então teremos problemas muito maiores para resolver. Minha sogra ficou roxa de raiva. Ela olhou para Laura esperando que a filha me confrontasse, mas Laura continuou em silêncio. Carmen então pegou a bolsa dela e disse que eu ia me arrepender, que nenhum homem trata a sogra assim e continua casado, que ela ia fazer de tudo para Laura se divorciar de mim. Respondi calmamente que se Laura quisesse se divorciar de mim por eu defender meus pais, então nosso casamento já estava morto mesmo. Que eu não ia passar o resto da vida pedindo desculpas por vir de família humilde. Que meus pais valiam mais do que qualquer festa ou aprovação que a família dela pudesse oferecer. Os convidados começaram a sair constrangidos. Meu sogro passou por mim e sussurrou ameaças sobre processos e problemas. Eu ignorei completamente. Minha sogra saiu por último, batendo a porta com força. Quando todos foram embora, só restamos eu, Laura e meus pais na sala bagunçada. Meu pai se levantou devagar. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Filho, você não precisava ter feito isso. Não queríamos causar problema no seu casamento. A gente podia ter esperado lá fora mesmo, não tem problema." A voz dele estava embargada e isso me destruiu por dentro. Abracei meu pai com força. Disse a ele que tinha feito aquilo por mim, não só por eles, que eu precisava deixar claro quais eram minhas prioridades, que eu nunca, jamais permitiria que alguém desrespeitasse as pessoas que sacrificaram tudo por mim. Minha mãe também veio me abraçar e os 3 ficamos ali, abraçados no meio da sala. Laura continuava encostada na parede, chorando. Quando meus pais se afastaram, eu olhei para ela e disse: "Precisamos conversar sério sobre nosso casamento, porque hoje eu percebi que temos valores muito diferentes. E não sei se conseguimos continuar juntos se você não defender a minha família da mesma forma que defende a sua." Nos dias seguintes, Laura e eu tivemos conversas muito difíceis. Ela admitiu que sempre teve medo de contrariar os pais dela, que cresceu sendo ensinada que família da mãe é sagrada e que esposa tem que manter a paz acima de tudo, que nunca aprendeu a colocar limites nos próprios pais. Eu disse que entendia a criação dela, mas que agora nós éramos uma família, que quando casamos, criamos nossa própria família, e que nossa família incluía meus pais tanto quanto incluía os dela, que se ela não conseguisse respeitar isso, então não tínhamos futuro juntos. Laura chorou muito. Ela disse que tinha medo de perder a mãe dela, mas que tinha mais medo ainda de me perder, que naquele momento, vendo meus pais humilhados,
Ela percebeu o quanto tinha sido covarde, que queria mudar, mas não sabia se conseguiria enfrentar a família dela. Eu disse que não estava pedindo para ela escolher entre mim e a família dela. Estava pedindo para ela escolher entre o certo e o errado, entre dignidade e conveniência, entre ser cúmplice de preconceito ou defender o que é justo, e que essa escolha diria muito sobre quem ela realmente era. 2 semanas depois, Laura marcou um almoço com os pais dela. Ela me pediu para ir junto. Disse que ia confrontar tudo que tinha sido dito naquela noite. Eu concordei, mas deixei claro que não ia aceitar meias desculpas ou tentativas de minimizar o que aconteceu. No almoço, minha sogra estava fria e distante. Meu sogro mal me cumprimentou. Laura respirou fundo e começou a falar. Ela disse aos pais que tinha refletido muito sobre o que aconteceu, que estava envergonhada da forma como permitiu que meus pais fossem tratados, e que isso não ia mais acontecer. Carmen tentou interromper, mas Laura levantou a mão e continuou. Ela disse que amava os pais dela, mas que não concordava com o preconceito deles contra meus pais. Que família pobre não significa família sem valor. Que dignidade não tem preço. E que ela tinha casado comigo sabendo exatamente de onde eu vim. Minha sogra ficou vermelha. Ela disse que nunca teve preconceito, que só queria o melhor para a filha. Laura respondeu que o melhor para ela era um marido que defende a própria família, e que se os pais dela não conseguissem respeitar isso, então os encontros familiares teriam que ser repensados. O almoço terminou tenso. Meus sogros saíram sem se despedir direito, mas Laura tinha dado o primeiro passo. Ela tinha enfrentado a família dela pela primeira vez na vida, e mesmo que tivesse sido difícil, ela tinha feito. Eu segurei a mão dela e disse que estava orgulhoso. Nos meses seguintes, a relação com meus sogros ficou distante. Eles ainda não tinham pedido desculpas para meus pais. Carmen continuava achando que tinha razão, mas Laura tinha mudado. Ela começou a visitar meus pais toda semana comigo. Aprendeu a fazer as receitas da minha mãe. Passou a defendê-los quando necessário. Um dia, 6 meses depois daquele episódio, meu pai passou mal. Foi hospitalizado com suspeita de infarto. Laura ficou comigo no hospital o tempo todo. Ela segurou a mão da minha mãe enquanto esperávamos notícias. Ela chorou de verdade quando descobrimos que ele estava bem. Quando meu pai recebeu alta, Laura fez questão de ajudar nos cuidados. Ela levava comida, ajudava com os remédios, ficava conversando com ele. Minha mãe me disse um dia, sua esposa é uma mulher boa. Ela só precisava aprender a ser forte, e você ensinou isso para ela. Hoje, 3 anos depois daquele dia, meus sogros ainda mantêm distância. Eles vêm em datas especiais, são educados, mas nunca pediram desculpas de verdade. Carmen ainda faz comentários sutis às vezes, mas Laura não deixa passar. Ela aprendeu a colocar limites, e nosso casamento ficou mais forte por isso. Meus pais voltaram a frequentar nossa casa normalmente. Eles trazem marmitas toda semana, usam potes de sorvete e não ligam se alguém acha estranho. Porque agora eles sabem que são respeitados, que são amados, que sempre terão lugar na casa do filho deles. Às vezes, eu olho para trás e penso no que teria acontecido se eu não tivesse chegado naquela noite, se eu tivesse chegado no dia seguinte como planejado. Meus pais teriam voltado para casa humilhados e não teriam me contado nada. Eles teriam guardado aquela dor para si mesmos. E eu provavelmente teria continuado na ignorância, achando que estava tudo bem, sem perceber que minha esposa estava permitindo que meus pais fossem desrespeitados, sem entender por que eles apareciam cada vez menos. Aquela noite mudou tudo porque me forçou a abrir os olhos. O que eu aprendi com tudo isso é que família não é sobre sangue ou sobrenome, é sobre respeito, é sobre defender quem merece ser defendido, é sobre não permitir que as pessoas que amamos sejam humilhadas. E é sobre ter coragem de confrontar até quem a gente ama quando eles estão errados. Se você está lendo essa história e se identificou com alguma parte dela, eu quero te dizer uma coisa.
Não tenha medo de defender sua família. Não importa de onde você veio. Não importa se seus pais são ricos ou pobres, estudados ou não. O que importa é o caráter deles e o amor que eles têm por você. E se alguém na sua vida acha que pode desrespeitar as pessoas que te criaram só porque elas não se encaixam em certos padrões sociais, então essa pessoa não merece fazer parte da sua vida. Simples assim. Porque no final das contas, as únicas pessoas que realmente importam são aquelas que te amam de verdade.